Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live, Projeto Escutatória Escuta, e o tema de hoje é A Mente é o Espelho da Vida. Esse título faz parte de um dos capítulos do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E durante o mês de novembro, nós vamos trazer outros capítulos todas as quartas-feiras dessa obra, né? Então, participe, faça seus comentários, suas perguntas. Vocês que estão do outro lado, sejam bem-vindos novamente. Compartilhe esta live, né, com alguém que você acha que precise receber essa mensagem, alguém que você goste. E aproveita, dá um like, se inscreve no canal do YouTube da gente para que possamos alcançar mais pessoas. Boa noite, Digenane Mendonça, nossa convidada de hoje. Boa noite, Cris, boa noite, Nívia, boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada. Nívia, muito boa noite também, querida. Nossa intérprete de Libras, voluntária também do projeto, assim como eu. Eu quero lembrar a vocês que essa é uma parceria com a FEB TV, mas que também é transmitido pela TV7, pela Ediluz, pelas Federações Espíritas Pernambucana e Paraibana, os Estados Irmãos e os canais do Escutatória. Quero lembrar também que o Escutatória já está nas ruas novamente, desde 15 de setembro, atendendo a todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde, da OMS, mas continuamos também escutando por telefone, pelo WhatsApp e na plataforma online. Continuamos o nosso trabalho. E para você que quer saber onde a gente vai estar, nas cidades de Recife e Olinda, vai lá nas nossas redes sociais, que tem um calendário onde nós vamos nos encontrar. Para iniciarmos, vamos fazer primeiro a descrição de imagem para que nossos irmãos que são deficientes visuais possam também enxergar. Então, nossa tela está dividida em 3 quadrantes, 2 na parte superior e 1 na parte inferior. À sua esquerda, acima, estou eu, Cris Mascarenhas, uma mulher branca, olhos verdes, cabelos loiros, um pouco abaixo do ombro, estou vestindo preta e atrás de mim uma parede lilás bem clarinha. Ao meu lado, no seu quadrante direito, acima, nossa convidada querida Digenane Mendonça. Digenane, ela é idealizadora e também coordenadora geral do Projeto Escutatório. Vocês já devem ter visto ela por aqui algumas vezes, né? Então, Digenane, vou falar já sobre ela antes de descrever. Ela é bacharel em Direito, né, profissional no Ministério Público de Pernambuco, formando em Psicologia, atendendo a um chamado do seu coração para trabalhar com a benfeitora Joana de Ângeles, né, nessa área de serviço e de conscientização de mentes. Ela coordena o estudo do projeto escutatório da série psicológica de Joana de Ângeles. Faz parte do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteira, já nasceu no Lar Espírita, é voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho, que fica em Pernambuco, trabalha principalmente como dialogadora nas sessões mediúnicas e expositora no movimento espírita.
Isso é um pouquinho só do que ela faz. E vocês vão ver que no meio da live eu vou chamar muito de Nani, que chamamos ela assim carinhosamente, né? O projeto nasceu dela, então ela é a mãe e nós somos os irmãozinhos, os outros coordenadores. Bom, a Nani é uma mulher de pele clara, olhos claros, cabelos louros, nos ombros também. Ela está vestindo vermelho. Atrás dela tem um estante com livros. E abaixo nós temos nossa querida Nívia Araújo. Ela é intérprete de Libras do projeto. Ela é uma jovem, morena, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos, ela está com os cabelos presos. Está em pé para poder melhor vocês visualizarem, né, os movimentos das mãos, com a roupa preta também, o fundo branco, tá certo? E eu quero aproveitar a participação de Nívia aqui, para, na pessoa dela, agradecer ao pessoal dos Sinais de Luz, que me deram um sinal de Libras. Muito obrigada, fiquei muito emocionada, muito feliz. Nani também tem um dela, né, Nani? Quer fazer o seu, Nani? O seu sinal? É? Olha que lindo. Obrigada, gente. Esperamos honrar, né, esse carinho que a comunidade surda teve conosco. Bom, Nani, você pode cumprimentar as pessoas. Se eu esquecer alguma coisa, pode completar. E aí eu vou pedir para você, na sequência, já fazer a nossa prece. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um mês, né, com as nossas lives, nossos programas, aqui, né, pela FEB TV. E como o Cris falou, queremos agradecer muito à Federação Espírita Brasileira, a FEB TV, por nos permitir divulgar o projeto Escutatória e estudar o Espiritismo, não é? Através desse veículo. O projeto Escutatória, vocês conhecem, já que nos acompanham, é um projeto que intenciona, em essência, divulgar a escuta, não é? A necessidade de escutar a nós mesmos, escutar aos nossos irmãos. Então, na verdade, todos nós somos instrumentos, todos nós podemos escutar. E todos nós podemos iniciar hoje essa sensibilidade de escutar. Hoje, a gente vai iniciar uma jornada, como nossa querida Cris, né, explicou tão bem, abordando alguns capítulos dessa obra maravilhosa, Pensamento e Vida. Estamos muito, muito felizes de iniciarmos essa temporada, né, esse mês, esse mensário de estudos dos capítulos dessa obra. Cris, eu acho que você está sem áudio. Estava mutada. Você poderia fazer a prece para a gente começar, amor? Sim, vamos orar. Obrigada. Amigo Jesus, divino condutor de nossas vidas, estamos felizes, agradecidos pela oportunidade de servir e estudar a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos aponta um norte de iluminação e de pacificação interior. Rogamos, ó divino cantor da vida, que as tuas bênçãos possam nos amparar a todos, nós que aqui estamos servindo, e também todos que nos acompanham em casa, que todos os lares sintonizados neste momento possam receber esses eflúvios de amor que advêm de ti, Jesus. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Nani. Bom, acerca dessa obra, Pensamento e Vida, ela foi escrita em 1958. E o autor, o Emmanuel, o Espírito, ele atendeu a um pedido de um coração amigo, ele fala, encarnado. E o que eles queriam era o seguinte, um livro, né, rápido, pequeno, um livro leve, que falasse aos espíritos encarnados sobre os problemas dos espíritos, né? Então ele perguntou se tinha algo no plano espiritual que pudesse adaptar a linguagem para as pessoas que tinham encarnado. E aí Emmanuel fala, por conta de uma tarefa que ele tem no plano espiritual, de um livro chamado Pensamento e Vida. Era o nome dele lá na dimensão espiritual, que terminou sendo o mesmo na nossa dimensão. Que ele diz que era uma cartilha falada, na realidade.
E ele usava com quem? Com aqueles companheiros que estavam naquele período transitório de planejamento de sua próxima encarnação. Então, eram espíritos que estavam próximos a reencarnar. Então, essa cartilha falada era como se fosse assim, uns lembretes. Ela traz 30 capítulos que fala de episódios do dia a dia da gente, episódios comuns a todos nós. Então, tem capítulos que falam de família, de profissão, de educação, de estudo. E, por incrível que pareça, a gente nota uma certa ordem cronológica, né? Nos capítulos, de acordo com o que acontece na vida, mas o último não é a morte, apesar de ser para espíritos encarnados que iam desencarnar. O penúltimo é que é a morte, e o último é sobre o amor. Olha que coisa linda. Então, esse capítulo de hoje, que é o espelho da vida, ele é um capítulo fundamental, porque ele vai fazer com que a gente compreenda os demais, que a gente vai trazer nas próximas 3 quartas-feiras, né? Ele é um capítulo estrutural para a compreensão da obra. Então, eu queria começar perguntando a Nani o seguinte, né? Que ela vai falar sobre esse capítulo, mas ele começa assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, Nani, o que é mente? Qual é a diferença entre mente, psique e espírito? Para a gente poder compreender a obra. Cris, primeiramente, gostaria de refletir essa questão de Emmanuel como espírito superior, e todo espírito superior, ele traz uma capacidade de síntese muito grande. Então, é impressionante você perceber que em apenas uma página, não é? Porque é uma página, frente e verso, nós vamos encontrar informações tão densas, tão profundas, como as que nós vamos abordar agora. Nós espíritos, aí já entrando, né, na pergunta que você fez, na reflexão que você fez, né, nós espíritos, nós interexistimos entre o mundo físico e o mundo espiritual. A nossa capacidade de comunicação, em essência, é através do nosso pensamento. A nossa mente, ela irradia, ela concretiza, ela realiza, não é? Através do plasma divino, através das nossas forças mentais, que são as forças da nossa mente, do nosso pensamento, que advém do nosso espírito, não é? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A mente é o espelho da vida em toda parte, porque a mente, ela vai projetar, ela vai se expressar, ela vai se irradiar, realizando, concretizando, não é? Muitas vezes materializando situações. E quando encarnados, muitas vezes nós não damos conta desse poder criativo da nossa mente através da irradiação dos nossos pensamentos. Por isso, o nosso Mestre Jesus, ele vai dizer, orai e vigiai. Na verdade, vigiai. Vigiai, fica atento ao teu campo emocional, às tuas emoções e aos teus pensamentos. Porque a partir do momento que nós pensamos, nós já como que criamos vinculações. E aí, então, a mente é o espelho da vida em toda parte, exatamente por causa disso. Porque o que nós pensamos não é segredo para uma multidão de testemunhas, não é? Então, Emmanuel, ele vai dizer, nesse primeiro capítulo, respiramos no mundo de imagens que projetamos e recebemos. Veja a imagem que o benfeitor Emmanuel cria. Respiramos no mundo de imagens que projetamos e recebemos. Quer dizer que a nossa irradiação mental, os pensamentos que irradiamos, vai criar um halo, um tônus, não é? Um halo que vai criar uma espécie de conexão com outras inteligências, com outras mentes.
Então, o benfeitor vai dizer, a emotividade plasma a ideia. Como é essa história da emotividade plasmar a ideia? É porque aquilo que nós pensamos surge primeiramente no nosso campo emocional. É como eu me sinto, é o meu padrão afetivo, meu padrão emocional, que vai fazer que eu entre num estado de ruminação. Eu vou começar a fazer construtos psíquicos, a psique, que é a mente, que é o espírito, não é? Eu vou fazer vários construtos psíquicos que vai ter o tônus, que vai ter o halo, o hálito das minhas emoções, não é? Então, a emotividade plasma a ideia. O que é plasmar? Cria espiritualmente, vamos dizer, desenha a ideia. A ideia, esta ideia, que vai determinar a atitude e a palavra que comandará as ações. Então, o benfeitor está dizendo aqui, veja como é sério, Cris, que nós devemos prestar muita atenção às nossas emoções, ao que a gente anda cultivando, e ao tipo de pensamento que estamos cultivando, ruminando, porque esses pensamentos, além deles serem plasmados, não é? Já virarem uma realidade, numa perspectiva espiritual, vai também determinar minhas palavras e a minha ação, vai comandar as minhas ações, não é? Ô, Nani, e é interessante porque quando ele traz assim, é o espelho, a gente sabe que o espelho, ele não só reflete a imagem simplesmente, ele capta também. Então, a gente está o tempo todo captando também os pensamentos das outras pessoas, não é isso? Estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados. E isso é que vai fazer a gente fazer a individualização da gente, né? A gente formar a ideia do que a gente é, de como nós nos sentimos, do que somos, a partir dessa comunhão aí, dessa interseção de pensamentos, de ideias que a gente está trocando o tempo todo com todas as pessoas do mundo, ou pelo menos com quem a gente está sintonizando. Exato. Então, você vai trazer agora um ponto muito importante. A nossa mente, ela é como se fosse uma rádio, certo? Ela emite ondas mentais, e ela capta também. Então, nós difundimos e nós captamos, conforme as leis da sintonia. Então, vamos imaginar um dial. Para que você vá sintonizar uma rádio, você vai ter que entrar em sintonia com um dial, não é? Você vai emitir ondas mentais conforme a sintonia, a faixa vibratória na qual você está vibrando. Daí porque o que você sente e o que você pensa cria realidades e lhe interconecta. Nós podemos dizer, e a física quântica, ela estuda isso, é muito interessante, né? Ela estuda exatamente isso, que nós já estudamos no Livro dos Espíritos, que estudamos nesta obra maravilhosa de Emmanuel, e também nos livros de André Luiz. Os livros de André Luiz, eles trazem realidades que cientificamente nós estamos começando a perceber agora. Muitas vezes até com 40 anos de antecedência já estava lá no livro de André Luiz. Então, nós vamos estar interconectados, não é? Nessas faixas vibratórias, nessas sintonias, exatamente conforme o nosso padrão mental, as ideias que nós cultivamos, os sentimentos que nós agasalhamos. É muito fácil, muito mais fácil hoje de compreender isso, porque você tem hoje a tecnologia, né, os celulares, as redes sociais, e a gente já percebe, de um ponto de vista mais material, como é fácil estabelecer uma interconexão, não é?
Verdade. E a gente assim, como a gente sabe que o pensamento é matéria, né? Como André Luiz traz muito que pode acrescentar nesse primeiro capítulo. Quem tiver interesse em aprofundar nos domínios da mediunidade, traz muito, né? Essa explicação de mente, de pensamento, no próprio nosso lar também traz, né? No Mensageiros. Sim. Então, ele fala de uma forma tão didática, assim, da mesma forma que o corpo material, ele expele, digamos, líquidos, né? A gente excreta líquidos. A mente excreta pensamento, como se fosse um líquido que está saindo da mente, né? Mas está saindo, a gente não está vendo, como a gente não vê as ondas de rádio que você mencionou, mas elas existem, ela é matéria. Então, sendo matéria, claro que ela cria, né? E aí, nesse sentido, Nani, tu acha que a gente pode dizer assim, que conhece-se o pensamento pela vida que a pessoa leva, porque a gente cria, né? A vida que quer, a vida que a gente está hoje, a gente criou. Se não criou hoje, criou em algum momento, né? Com certeza, Cris. O que você cultiva, tanto no campo emocional como no seu padrão mental, os pensamentos que você cultiva, vai situar você também na vida concreta, na vida das relações, não é? Então, se você é uma pessoa que cultiva pensamentos mórbidos, pensamentos mais deprimidos, rumina ideias mais depressivas, lógico que você vai acabar se isolando, sua vida vai ter um repertório social menor, não é? Se você é uma pessoa que cultiva, tem um campo emocional um tanto quanto resignado, a emoção da raiva lhe domina, você está sempre irado, insatisfeito, esse será seu hálito mental. Você estará sempre construindo pensamentos de revolta e não demora, você vai estar se metendo em confusão, tendo comportamentos impacientes e também assimilando faixas mentais de outras entidades que têm esse mesmo tônus e que vão, por via de consequência, incitar muitas vezes você a se posicionar, a se comunicar também dessa forma mais agressiva. Então, o espírito, diz Emmanuel, ele está onde está o seu coração. Né? Mas eu gostaria de trazer mais um trechinho desse primeiro capítulo, quando o benfeitor Emmanuel diz, Cris, ele diz assim, na esteira do que a gente vem conversando, ele diz, assimilamos todos nós, uns dos outros, como você estava dizendo, uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, quer dizer, tanto nós irradiamos pensamentos como nós assimilamos, não é? Essa ideia da rádio, que emite e capta. Ninguém permanece fora, e essa imagem, essa ideia que Emmanuel coloca aqui, ela é muito importante da gente internalizar. Ninguém permanece fora deste movimento de permuta incessante. Aí cabe a gente refletir uma coisa, você está permutando com quem? Com quem que você está trocando? Seus pensamentos, suas emoções. Isso. Não é? Então, como a gente já refletiu anteriormente, uma multidão de testemunhas, como está no Livro dos Espíritos, vigia, capta, não é? Assiste os nossos pensamentos. Isso. Nani, a Maria José Moraes, nossa querida Mariazinha, servidora de Jesus, como você colocou na outra live, lá de Portugal, ela está dizendo o seguinte, esta reflexão conjuga o dito por Leon Denis, somos o que pensamos. E o Rei Soares, ele está dizendo assim, o pensamento é o alicerce da realidade. Você, quando estava falando aí em permutar, quando a gente permuta, a gente vai assimilar o conteúdo do outro também, para formar a personalidade da gente, a individualidade, né? Qual a relação que você faria disso com o inconsciente coletivo? Que eu acho bem interessante, assim, porque às vezes a gente está no afã da emoção, num grupo que faz alguma coisa, às vezes até um crime,
e depois a gente não sabe por que fez aquilo. Meu Deus, eu nem sou assim, eu não tenho esse comportamento, e eu fiz isso levado pelas pessoas, pela multidão. Você fala do espírito da coletividade, né? O hálito da coletividade, que o inconsciente coletivo é um arquétipo junguiano, né? Dentro do inconsciente coletivo existe a história, a historicidade, a cultura, os mitos, tudo que vem sendo trazido e que você, como um ser social, que é um espírito que caminha, nós somos espíritos que caminhamos várias reencarnações, atravessando várias existências, mas vamos trazendo também, como diz Jung, a história psíquica, né, a história emocional, espiritual da coletividade a qual nós estamos integrados. Mas talvez a grande reflexão aqui que a gente possa fazer é sobre o Zeitgeist, eu não sei se eu estou pronunciando direito, que é uma palavra alemã que quer dizer o espírito da época, a energia da coletividade, do ambiente que você está inserido, né? Então, por exemplo, nós vivemos agora uma circunstância coletiva muito tumultuada, não é? É um momento de crise, um momento de pandemia, de grandes transformações, e também de grandes polarizações, quando as pessoas não conseguem mais conversar, elas ficam polarizando e irradiando até umas para as outras, que pensam diferente, que têm ideias diferentes, elas irradiam até pensamentos antagônicos, e assim criam um ambiente de discórdia, um ambiente de desarmonia. Como a gente pode se manter em paz, o pensamento pacificado, diante de uma circunstância de grandes transformações, né, de grande turbulência, né, como nós estamos vivendo, Cris? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, reconhecendo a nossa fragilidade, o quanto nós somos suscetíveis, porque trazemos ainda muitas paixões que não conseguimos equacionar, temos ainda muitos conflitos. Então, reconhecer a nossa vulnerabilidade. Reconhecendo a nossa vulnerabilidade, nós precisamos utilizar os instrumentos de defesa. Essencialmente, a prece é uma grande muralha que a gente pode colocar, uma grande defesa que a gente pode colocar para que essa energia atormentada que a gente fica percebendo nas redes sociais, na mídia, muitas vezes até dentro dos lares, procurar agasalhar o coração e as emoções na prece, orar, entrar em sintonia psíquica, quer dizer, ligar a rádio, a nossa rádio, as nossas antenas a Jesus, ao Pai, aos benfeitores espirituais. Quer dizer, entrar na rádio deles, no dial deles. Isso já vai neutralizar um pouco esse ambiente de tormento. A prece é importantíssima. Outra questão são leituras edificantes. Nós estamos sendo bombardeados por informações atormentadas o tempo inteiro, gente. Não é? As conversas, sobretudo uma fase como essa, né? Períodos de eleição, períodos polarizados como que nós estamos vivendo, não é? Então, procurar leituras que pacifiquem, que iluminem, que coloquem o pensamento no eixo, para que você possa ponderar, não é? E o terceiro ponto, a prece, a leitura, não é? São as boas ações. Ocupar-se com o bem, fazer o bem. Tomar cuidado com a hora vazia. Então, essa estratégia, ela é muito protetiva para nós que somos vulneráveis ainda, né? Nós ainda não temos, Cris e companheiros, amigos,
que estão nos ouvindo. Nós ainda não temos um equilíbrio total das nossas emoções, não é? Nani, quando você traz a questão da vulnerabilidade, me lembra muito a primeira da bem-aventurança, que é ser humilde. Porque a gente se reconhecer vulnerável, a gente tem que ter humildade, não é? Eu não dou conta, né? Eu tenho que realmente me conscientizar disso. E isso requer realmente, não é à toa que é a primeira da bem-aventurança. Sem ela, você não conquista as demais. Você fica ali emperrado, né? Se você não se coloca no seu lugar. Tem gente que pensa que humilde é aquele que se rebaixa, né? Mas não é aquele que sabe qual é o seu lugar. Nem acima, nem abaixo, né? E, olha, tem um comentário aqui de Daniel Rosa, é uma pergunta para você. Ele diz, Degenane, no reflexo de nossa mente, produz a emotividade que cria a ideia, determinando a atitude acompanhada das palavras que nos identificam. Olha, ele está falando da maneira como a gente se comunica, né? A linguagem e se identifica isso. Daniel fez o dever de casa. Ele fez o dever de casa, ele leu o capítulo. Ele estudou. Daniel, tudo bem, Daniel? Fico tão feliz, você está sempre nos acompanhando e sempre com perguntas muito legais. E isso é verdade. Mas, assim, eu vou construir uma resposta junto aqui, a partir do que você traz, mas antes gostaria de trazer um trechinho da Gênese, não é? E a partir daí vou desenvolvendo, trazendo as questões que você trouxe, né? Então, Allan Kardec, na Gênese, na obra Gênese, que é uma obra que as pessoas estudam pouco, não é? E que é muito importante estudar, nós precisamos estudar sistematicamente a codificação. A obra Gênese Nani travou um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, né? Enquanto ela volta, eu não sei qual era o... Olha, pronto. Nani, deu uma travadinha enquanto você ia começar a falar da obra Gênese. Então, pode começar. Então, Allan Kardec, na obra Gênese, ele diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Repare, Daniel, que imagem nós temos aqui quando Kardec diz que o pensamento é a oficina. Da oficina saem o quê? Produtos, não é? Saem situações. Ela caiu, né? Mas a gente espera ela voltar novamente. Tem uma pergunta aqui de Milena Gomes. O que fazer quando alguém que você convive é quase sempre agressivo, com palavras, críticas, reclamações, neste sentido? Milena, a gente pode se responsabilizar e dar conta do comportamento da gente, né? A gente não tem como controlar o outro, mas às vezes é uma pessoa que a gente tem que interagir. É uma pessoa da convivência, é uma pessoa que mora com a gente, às vezes trabalha com a gente. Então, a melhor forma da gente enfrentar um momento em que recebe uma agressão, uma crítica mais ferrenha, é fazer o que Chico nos recomendou: se calar. Ele manda a gente encher a boca d'água para se ocupar e ficar 1 minuto com a boca cheia para dar tempo da gente pensar. Isso que ele fala parece muito engraçado, você ficar 1 minuto com a água na boca, mas acontece que isso tem respaldo na ciência, na programação neurolinguística, porque enquanto você para, enquanto você respira, você oxigena o seu cérebro, você diminui o seu ritmo cardíaco, então você tem tempo de pensar, e aí você vai ser responsável pelo que você vai fazer. Você vai reagir, ou só você vai se calar e fazer uma prece por aquela pessoa. Às vezes a gente não está em condições de fazer uma prece por aquela pessoa, mas a gente se calar já é muita coisa.
Oi, Cris. Oi, tô ouvindo você, amor. Voltou, né? Amor, foi só o meu que caiu ou foi de todo mundo? Você saiu da tela, ficou eu e Nívia aqui. Aí eu aproveitei uma perguntinha de uma pessoa que está assistindo, a Milena Gomes, né? Sobre como conviver com uma pessoa que é agressiva na maneira que se comunica, né? O que é que a gente faz na hora. Então, é aquela recomendação de Chico, que não é à toa, é uma recomendação científica, quando a gente, né, a gente oxigena o cérebro, a gente pensa melhor, a gente diminui o ritmo, a pressão arterial, a gente vai se acalmar, e se a gente não conseguir uma conversa amigável, a gente vai se calar. E se puder, a gente vai fazer uma prece para aquela pessoa, se for possível, né? Nem sempre a gente está em condições, porque se descontrola também, lógico, nós somos humanos. Mas, se possível, fazer sim, mas nunca devolver. Uma coisa que pode ajudar muito é a meditação, porque a meditação desacelera a gente. Num momento desse, a gente não reage com instinto, não é? Como um animal, como uma parte animal da gente, que a gente ainda tem, né, Nani? A gente vai como a gente está com um pensamento mais lento, num bom sentido, né? A gente está com aqueles espaçozinhos entre um pensamento e outro, porque a meditação faz isso com a gente, abre uns espaçozinhos que a gente desacelera. Então, no momento desse, quando a gente está acostumado a fazer isso, a gente vai ter um tempinho para agir da melhor forma possível, em paz, com amor, com oração para a pessoa, com um espírito realmente de cristão, né, de compreensão. Hoje é ele, amanhã pode ter sido eu, né, ontem pode ter sido eu, amanhã pode ser eu a fazer aquilo, né? O que não pode é a gente também ficar refém de agressões. Aí também tem a parte, o limite da gente, né, Nani? Quando é alguém que a gente está convivendo assim dentro de casa, por exemplo. Aí tem os limites que a gente não pode aceitar. Espero que tenha ajudado, contribuído. Vamos voltar para a Nani, que Nani estava conversando com o Daniel sobre a Gênese. Não, tem que ver, essa é a minha internet, né? Acho que está oscilando, né? Bem, então, voltando, não sei, eu vou pegar aqui do ponto onde parei. A gente estava citando Kardec na Gênese, né? Quando ele diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Isso quer dizer que o que nós pensamos concretiza, não é? Nós produzimos realidades. E é o grande laboratório da vida espiritual. Quer dizer que nós podemos plasmar realidades. Nós podemos, é tão fantástico isso, Cris, Daniel e todos que estão nos acompanhando, que nós podemos estar vivendo uma circunstância do ponto de vista material, inóspita, até de dificuldade, mas a forma como nós pensamos, como nós encaramos a situação do ponto de vista emocional e os nossos pensamentos, nós conseguimos atravessar, como o Mário Quintana, né, naquele poema maravilhoso, ele diz, nós conseguimos atravessar como passarinhos, passarinho, né? A gente consegue viver a situação de dificuldade com outros olhos, percebendo com outras lentes. Então, aquela realidade, que para muitos é uma realidade opressora, ou uma realidade de muita dificuldade, para alguém que tem um entendimento emocional, um entendimento mais maduro, ela pode transformar aquela situação no verdadeiro bordado da alma. Então, os pensamentos que ela irradia são pensamentos de paz. Quantas pessoas que muitas vezes estão doentes, estão passando por situações de sofrimento, do ponto de vista físico, biológico, e elas transmitem uma paz, uma serenidade, porque os pensamentos delas são saudáveis. Quer dizer, o corpo físico está doente, mas ela em si não está doente. O que ela irradia é resignação, coragem, bons pensamentos. O espírito não está doente, né, Nani? O espírito não está, é só o corpo. Exatamente. Então, ainda aqui nesse capítulo 14, no item 14 da obra Gênese, a gente encontra o seguinte, o senhor Kardec dizendo, o pensamento e a vontade são para os espíritos, aquilo que a mão é para o homem. A gente precisa começar a levar isso a sério, gente. Porque nós
somos os artesãos, sim, das nossas realidades. Isso, o que estamos fazendo, né? E Jesus conta com nossas mãos para a obra dele, de instalação do reino dos céus na terra. Então, que uso que eu estou fazendo das minhas mãos, né? E tem uma coisa tão bonita nesse capítulo, que eu sei que você vai falar, é que a maneira que a gente tem de se erguer, né, de ficar em comunhão com o pensamento e vida de Deus, é através de Jesus. Deus nos entrega nas mãos dele, né? Somos tutelados. E para justamente isso, chama ele de lapidário, Emmanuel. Lapidário é aquele que lapida uma pedra preciosa. Olha, então nós somos essa pedra preciosa, nós temos essa luz dentro da gente para brilhar, né? Nós somos aqueles que não é o caso de extinguir, de matar, não é o extermínio do pecador, como se diz, né? E sim do pecado. Mas nós somos aqueles que Jesus vai, como mestre, orientar, tirar os excessos, transformar, fazer uns ajustes, porque o diamante está lá, né? Olha, Tassiana Brum está ajudando você, viu, Milena? Ela fez um comentário aqui, ó, de Genani. A prece, sem dúvida, é de grande importância e faz toda a diferença para o nosso equilíbrio. Olha, nos equilibra, nos conecta com os bons espíritos, né? E nossa querida Cristiane Ossu, uma das coordenadoras do projeto, está dizendo: a Gênese foi e é o livro que me tocou profundamente. Interessante que é o último, né? Do Pentateuco, que naturalmente seria o primeiro, mas Kardec deixa por último, para coroar o Pentateuco. Explicar o que realmente, sem os anteriores, a gente não conseguiria entender. A Gênese, né? Verdade, amiga. Cris Ossu, um abraço grande, viu? Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. E aí, seguindo um pouquinho aqui com mais um trecho do capítulo, não é? Emmanuel vai dizer: expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Isso quer dizer, retomando já reflexões que fizemos anteriormente a partir desse capítulo, que o nosso pensamento é criativo, não apenas criativo, mas ele vai significar todo um padrão, toda uma forma de pensar de muitas pessoas, não é? Então, assimilamos, diz Emmanuel, os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, já parou para pensar como se fosse uma espécie de rede, não é? E nós estamos interconectados a partir desta rede, deste halo que nós vamos irradiar. E aí me lembra muito a parábola do festim das bodas, não é? Que Jesus diz assim: todos somos convidados para essa festa, para essas núpcias, mas é preciso tecer a túnica nupcial. O que seria a túnica nupcial? Seria exatamente esse estado mental, emocional, moralizado segundo as leis divinas. Porque sem essa moralização, sem esses bordados divinos no nosso campo afetivo e por via de consequência, os nossos pensamentos, a nossa túnica estará marcada, estará rota. A gente não vai conseguir entrar em sintonia com os convivas dessas núpcias que Jesus falou. Daí porque o que a gente pensa, o que a gente sente, nos aprisiona, nos acorrenta. Quanto mais eu cultivo pensamentos de revolta, de raiva, de desesperança, mais eu estarei dando mãos psíquicas a outras inteligências encarnadas e desencarnadas que emanam o mesmo halo mental. Daí porque o que eu penso me aprisiona ou me liberta. Eu posso ser o encarcerado por mim mesmo. Ou eu posso criar asas, mesmo ainda aqui. Mesmo
ainda na circunstância da matéria, eu já posso estar em outro lugar mentalmente, se o meu pensamento é moralizado, não é? Isso. Aí a ideia desse livro maravilhoso, né? Engraçado que ele é até fininho, fininho mesmo, viu, gente? É. O amigo pediu um livro fino, leve, ele é fino e levezinho, né? Ele não tem nem 200 páginas, mas são muito profundas, né? E o Pensamento e Vida aqui, que Emmanuel está nos recomendando, como agir nesses enfrentamentos, né, de episódios que acontecerão nas vidas de todos nós, é o pensamento e vida de Deus. Então, o objetivo dessa obra é a gente se conectar, é a gente se acoplar ao pensamento de Deus, porque a gente já está dentro dele. A gente já está no hálito de Deus, né? Estamos dentro, fazemos parte, né? Então, precisamos chegar junto, nos aproximar, né? Esse é o objetivo. E o interessante é que depois desse capítulo, viu, gente? Para quem quiser, o Daniel, o próximo capítulo é da vontade. E aí a gente sabe o quê? Que a vontade, ela reestrutura o pensamento. Olha como a sequência é perfeita desse livro, né, Nani? Sem a vontade, a gente também não vai para canto nenhum. Sim, Ela é perfeito. capaz de reestruturar o pensamento da gente. A qualquer momento a gente pode mudar. A gente pode recomeçar, né? Pode reconstruir, pode criar. Isso, amiga. Eu achei tão Muito lindo que bom. você trouxe as vestes de núpcias, porque é esse dono da festa, né, que é representando Deus, naquela época, realmente, nas festas, era dado a túnica para os convidados. Por isso que ele se espanta, quando aquela pessoa está ali sem a túnica nupcial. Como é que você entrou sem a túnica? É como se fosse o convite, é como se fosse o abadá, né, se a gente fosse trazer para a época da gente, para você entrar. Então, essa túnica que Nani fala é a comunhão, exatamente essa comunhão com Deus. Você está em comunhão, está usando a túnica dele, revestido de amor, né, revestido de coisas boas, do bem, do belo, do bom. É isso. E o objetivo desse livro é isso, é ensinar a gente a se individualizar, se aproximar desse pensamento e vida de Deus. Pois é, Cris. E aí, em contrapartida, de outra maneira, não é? Como diz Emmanuel nesse primeiro capítulo, toda brecha de sombra em nossa personalidade vai refletir também uma sombra maior. Então, tudo de bom que você conseguiu conquistar vai refletir luz, não é? O seu hálito mental, psíquico é perfumado, mas toda a brecha de sombra que você cultiva em seus pensamentos vai refletir uma sombra maior, que é das outras mentes que estão interconectadas com você, não é? Eu tenho até uma historinha, mas não sei se dá tempo. Nós temos 9 minutos. Dá tempo de contar essa historinha. Eu queria contar essa história, porque ela é bem assim, elucidativa. Há muitos anos, assim, uns 10 anos, por isso que eu já posso contar, porque já tem um bom tempo, não é assim? E mudando um pouco as cores, que é para não haver nenhum tipo de identificação. Trabalhando no atendimento fraterno, né, na Casa Espírita em que estou integrada, nós recebemos uma jovem que nasceu em lar espírita, numa cidade do interior de Pernambuco, e veio morar na capital para terminar a faculdade, fazer a faculdade e trabalhar. Então ela estava morando sozinha. E ela, de vez em quando, frequentava lá a casa espírita. Então, ela procurou atendimento fraterno porque estava se sentindo muito triste, cada vez mais triste, cada vez mais sem ânimo, sem forças. E aí, ela ficou preocupada porque algumas ideias, alguns pensamentos mórbidos, não é? Inclusive, algumas ideias, pensamentos suicidas, estavam lhe acometendo. E como ela tem uma educação moral, espírita, ela sabe que isso não pode acontecer, que não é legal, que ela devia procurar ajuda. Então, ela busca o atendimento fraterno. Nós acolhemos, conversamos com ela e, logicamente, ela entrou no tratamento, né, da casa.
E lembramos que na primeira reunião mediúnica, em que o nome dela foi levado para a vibração, comunicou-se uma entidade. E ela disse, né, e eu estava trabalhando como um médium dialogador. E ela disse para mim assim: mas por que você quer me afastar da minha amiga? Eu falei: da sua amiga? Sim, da minha amiga. Na verdade, da nossa amiga. Eu sou sua amiga e de quem mais? Eu e mais 5. Nós estamos no quarto dela. E você fica no quarto dela por quê? Nós perguntamos. Ah, porque ela é igual a nós. Como assim igual a você e aos outros que estão lá? Ela gosta das mesmas músicas tristes que a gente gosta. Ela é triste como a gente. Você conhecia ela? Não, eu estava passando e eu vi aquela música. E aí eu entrei, né? Não tinha nada que me impedisse de entrar e fiquei lá no quarto dela, sentadinho, ouvindo música com ela. Ela é minha amiga. Então veja que situação era essa. Então, na verdade, a jovem ela não podemos dizer que seria uma obsessão clássica, mas era uma espécie de amizade espiritual pelo padrão, pela sintonia mental, como nós explicamos anteriormente. Lembra que a gente falou que uma multidão de testemunhas, que você cria companhias espirituais a partir do que você pensa? Então, como ela morava sozinha, não tinha ninguém lá com ela para conversar, ela ficava muito tempo só, sentindo saudade de casa, e ela baixou a guarda, assim, um pouco, não orava muito mais. O que aconteceu? Baixou o tônus vibratório, não é? E entrou na faixa desses espíritos, que na verdade não queriam fazer mal a ela, mas eles eram espíritos afins, tristes. Então ela captava as ondas mentais deles. Ilustrou super bem. Veja como é elucidativo e como é importante a gente cuidar da higiene. A palavra é essa. Da higiene do nosso pensamento, do nosso padrão mental. Isso. Dessa forma, como explicamos anteriormente, Cris. Através da prece, procurar orar. Orar, gente, como se a prece fosse uma ducha de água, sabe, que renova. Como se a prece fosse um alimento que nutre, que alimenta, que pacifica. As boas leituras, o trabalho no bem. Nani, a gente sabe que tudo tem que ter um esforço, tudo, né, para a gente ter um resultado. Então, se você vai orar e você esquece no meio do caminho, se perde, começa de novo. Se perdeu de novo, começa de novo, insiste. Reza em voz alta, ora em voz alta, mas não deixe de fazer. Né? Se você vem um pensamento negativo, um pensamento ruim, substitui por um bom, por um alegre. Mas não dá trégua, assim, não, tem que resistir. Né? Não deixa que essas influências, mesmo que não queiram fazer mal para a gente, apenas estão sintonizando com a gente, né? A gente está atraindo. Mas aí estão passando da tristeza também. E está muito bom para eles. Eles não querem se afastar. Então, para eles é ruim se a gente começar a pensar positivo, se a gente começar a orar. Ele vai perder a companhia, ela vai perder a amizade dela, vai ter que procurar outra, né? Vai ter que ir para outro quarto lá, procurar outra amiguinha, né, Nani? Então, esse esforço a gente tem que fazer. A gente não pode ceder. Né? É isso que vai... Porque, assim, o que acontece? Quando a gente faz esse esforço, a gente angaria para a gente a simpatia dos bons espíritos. Então, aí é que eles vão ajudar a gente a se fortalecer e a resistir mesmo. E aí vem uma força que a gente não sabe de onde, a gente fica pensando às vezes, meu Deus, foi até fácil, até que não foi tão difícil, não sei como eu consegui, mas é porque a gente recebe ajuda quando a gente faz a parte da gente, né? Sim, Nani, querida, nós estamos a 5 minutos. Eu vou dar uns recadinhos que eu tenho aqui do projeto e vou deixar para você fazer suas considerações finais e você mesmo fechar a live. Combinado? Olha, gente, além de Nani, lógico, né, que plantou essa sementinha do projeto escutatório, a gente agradece demais a ela, o tempo dela, ela compartilhar essas experiências que são incríveis, ela está há muito tempo
na doutrina espírita, né? Nós queremos agradecer também a Nívia Araújo, né, por levar essa mensagem a nossos irmãos da comunidade de surdos, né? Nós queremos também pedir que vocês compartilhem essa live para divulgar mais o projeto e fazer um convite especial, porque nós estamos tendo webinários no último sábado de cada mês, pelos nossos mesmos parceiros, né? FEB TV, TV7, Ediluz, Federação Espírita Pernambucana, Paraibana e nossas redes também, às 15h30 até às 17 horas. E nesse sábado de novembro, o tema é o seguinte: lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. A escuta de Dimas. Para quem não lembra, Dimas era aquele bom ladrão, considerado bom ladrão, que estava ali do lado de Jesus na hora da crucificação. E quem vai trazer essa mensagem para a gente de valorização da vida, como a gente escutar um crime sem julgamento, com afeto, sem crítica, vai ser Rafael Lavarini. Ele é da APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que está aqui em Paulista, recentemente, no estado de Pernambuco. Então, nós deixamos aqui o convite para vocês participarem. E a próxima live é do capítulo 26, a oração do Divino Intercâmbio, com Girlane Rino. Então, Daniel já começa a estudar, quem tiver aí já começa a ler o livro, que eu vou mostrar aqui novamente para vocês não esquecerem, né? Esse livro, não importa se você é espírita ou não. Não importa, tá certo? Tem que adquirir ele. Ele é meu de cabeceira. Eu estava dizendo antes da gente começar a live. Nani, meu amor, gratidão. Fica à vontade. A live é toda sua. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Desculpe aí as falhas da internet, né, que caiu um pouquinho. Gratidão. É o charme. Gratidão a Nívia, gratidão a Cris e também aos companheiros da FEB TV que fazem a veiculação, né, nosso Kleber, né, nosso Léo. E queremos concluir com esta frase aqui de Emmanuel, ainda deste capítulo. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos a rota, ao caminho, os elementos que nos ocupam a alma. Que possamos todos nós dar uma rota consciente aos nossos caminhos, que possamos cultivar todos os dias pensamentos bons, mesmo navegando em águas tumultuadas, como estamos todos navegando, não é? Tudo passa. E aí precisamos construir, sim, essa realidade mais positiva, mais feliz, antes, dentro de nós. O mundo só se pacificará quando nós pacificarmos nossas mentes e nossos corações. Muita paz a todos, um abraço a todas e todos que nos acompanharam. Obrigada, Nani, pelo seu amor, seu carinho. Beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima semana. A gente se encontra de novo. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos, plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br